Abra comigo, por favor, se você puder, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, na visão, na ótica de Lucas, no capítulo de número 19. Lucas 19. E diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Hoje eu queria pensar um pouco com você acerca de algumas coisas, algumas lições, algumas verdades que eu creio que podem ser aplicadas para nós hoje. Por isso, volte-se a olhar com atenção nessa noite, vamos ver o que a gente pode extrair daqui para nós. Diz o texto, maioral dos publicanos, chefe dos publicanos. Eu tive o cuidado de tentar descobrir exatamente o que poderia representar isso na prática. O que estava sendo dito quando ele foi apontado como maioral dos publicanos. Maioral dos publicanos quer dizer o seguinte, que ele era o chefe dos agentes locais de impostos, cobradores de impostos pagos a Roma. Não era qualquer um, ele era o chefe. O que em si não constitui uma atividade pecaminosa, é um trabalho no nosso tempo, inclusive, é uma atividade mediante concurso público e muito bem remunerado. Não sei se você conhece alguém que é fiscal, que trabalha para a Receita, eu conheço alguns, todos eles vivem muito bem, obrigado, graças a Deus. Vem vento, vem crise, vem Lula, vai Dilma, vem Temer, e o cara está bem na fita. Aquele negócio de apertar, de ligar na escola e falar, olha, a matrícula eu vou renovar no ano que vem. Para essa gente não tem isso, está tudo beleza, a vida segue bem. E daí eu já queria colocar uma coisa que por muito tempo, e ainda hoje em alguns lugares, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está associado a pessoas que estão em necessidade. Eu até iria na sua igreja, mas como eu passei no passado no concurso, então eu vou deixar a minha vaga na igreja para quem não conseguiu passar. Eu até iria, mas como eu estou muito bem empregado e fui promovido mês passado, eu vou deixar mais para frente. A vida está boa, a vida está seguindo bem. Esse era o caso, a descrição desse senhor querido chamado Zaqueu. A vida vai bem, graças a Deus por isso. Então, a atividade dele em si, oficialmente, não constituía uma atividade pecaminosa. Mas ele era tido, ele recebeu a pecha, a classificação, por todos os locais que o conheciam da comunidade judaica como um grande traidor da pátria de Israel, como um grande pecador. O mestre, então, nesse dia, ele resolve se exceder e ele decide ir além daquela visita de fazer orações. Ele, nesse dia, parece esquecer o bom senso, Jesus parece que esquece a prudência, e ele, no lugar de uma visita de médico, que você entra e sai rápido para comunicar algo, para dizer alguma coisa, Deus te abençoe, no caso Jesus chama, eu te amo, e tchau. No caso desse dia, Jesus fez diferente. Ele resolveu dar uma de parente distante, que chega e se oferece do nada para ser hóspede, do nada. Ô primo, aqui é o primo que saiu da... Então, cheguei, mas cheguei de onde? Não, vim te ver. Vim te ver, tu não avisou, não mandou carta. Jesus, nesse dia, resolveu fingir que era parente. Cheguei, vou ficar. Vai ficar, mas
A gente se conhece? A gente é amigo? A gente só se viu alguma vez antes? Não, acabei de te ver e acabei de dizer que vou ficar. Vim para ficar. Que estranho. Foi exatamente a atitude que Jesus tomou nesse dia. Isso, naturalmente, sem ser convidado e sem sequer saber se seria recebido. Curioso que não há no texto qualquer menção de que ele tenha levado consigo nessa sua entrada não convidada alguns de seus discípulos, nem os 12, nem os 3. Não há nenhuma menção no texto que lemos que indique que Jesus entrou na casa de Zaqueu acompanhado de alguém. Não sei se você alguma vez já esteve nas ruas do Rio de Janeiro com o nosso querido pastor Jaime, mas é mais ou menos assim. Você está indo num lugar, de repente, o pastor já está rindo, de repente ele virou, já entrou, já falou com alguém, e você já passou direto, já se perdeu do pastor. Da última vez estávamos eu e a Abel na Uruguaiana, e de repente ele sumiu. Eu vou repetir, foi de repente. O pastor Tarso estava conosco, foi de repente. Acho que foi a primeira vez que o Abel saiu com ele. Falei, e agora, vamos ligar para ele? Falei, não liga não, que é pior. Se tu ligar, vai dar na pinta que tu se perdeu. Vamos subir em alguma coisa e tentar achar ele aqui na Uruguaiana. Alguém já foi na Uruguaiana? Eu estou pregando, tá, gente? Eu, pastor Tarsis e o santo bendito Abel Salvador. O pastor Tarsis grudou no cinto do pastor Jaime. E eu e o Abel olhando, acho que uma livraria, alguma coisa, nos perdemos, mas muito rápido. E eu orando, Senhor, que a gente não se perca por muito tempo, porque vai pegar mal. Nos ajuda. Graças a Deus abriu um clarão e ele estava parado perguntando o preço de um livro, de uma Bíblia. A gente correu e fingiu que já estava ali antes. Ninguém se perdeu. É Jesus. Quando o pastor fala assim contigo, vamos ali. Já tem alguém recebendo aqui. Vamos ali. Já pode ir em casa. Caroline, eu não sei se eu volto hoje. Como assim? Depois eu te explico. O pastor disse, vamos ali. Vamos ali, pode não voltar hoje, pode voltar semana que vem, pode sair do Brasil, eu não sei. É engraçado, né? O pastor não inventou isso não, está na Bíblia. O pastor só está copiando Jesus. É exatamente o que Jesus fez. Jesus está passando por Jericó, o rumo, o destino a Jerusalém. Ele resolve parar, que você pensa? Ele vai orar, né? Receba aqui, touch, aqui negócio de americano, né? Feel, fresh. Você acha que é isso? De repente ele para e sumiu. Cadê Jesus? Sumiu. Cadê Jesus? Jesus sumiu. Não há qualquer menção de que ele tenha entrado naquela casa com alguém. Ao que tudo indica, ele resolveu sozinho e entrou sozinho. O problema é que no que ele resolve entrar na bendita casa do tal do Zaqueu, acontece um princípio de tumulto, uma inquietação naquela região. O frenesi é geral. Todo mundo quer e exige um esclarecimento. Estava lá no texto. Mas entrou na casa de quem? Do Zaqueu? Não pode ser o mesmo Zaqueu. Não é possível. Mesmo que Jesus não seja de Jericó, a fama desse Zaqueu é conhecida. Não é possível que ninguém tenha dito nada para Jesus acerca de quem é Zaqueu. Não é possível que esse mestre novo, que esse profeta novo que se levantou, saia entrando por aí sem saber onde está entrando. E daí, no meio desse tumulto, você tem agora a figura dos discípulos, tendo que explicar aquela cena escandalosa. Você é discípulo? O que aconteceu? Cadê teu mestre? É verdade que teu mestre entrou naquela porta ali, naquele condomínio, na casa do pecador? Me explica agora aí, fala aí. Fala aí o que você tem a dizer em favor do teu mestre. É aquela cena que a gente vê agora no novo governo, eles estão se alinhando ainda, o presidente diz um negócio, o cara vai correndo no ministro. É verdade? Cara, nem leu o jornal ainda. Não, a gente está vendo que tudo no gerúndio, veremos e estaremos vendo, estaremos descobrindo, estaremos conversando, porque ele não sabe. Ele só está tentando ganhar tempo porque ele não sabe. Cadê Jesus? E se é que ele entrou onde estão dizendo, por que ele resolveu entrar ali? Eu não sei. Eu sou discípulo, sou o Pedro, eu sou o João, sou o Tiago, mas eu não tenho essa resposta agora, preciso de um tempo. Toma um refresco e depois você continua o protesto. Mas num protesto não dá para fazer isso. Queremos saber do seu mestre. Queremos saber. Como é que você faz para controlar essa multidão? Você não controla. Você tem que administrar isso. Os seus discípulos não sabiam como explicar, porque não sabiam sequer o que estava acontecendo, nem exatamente o que isso representava. Afinal, alguns diriam, alguns admiradores, olha, se essa fé que vocês estão pregando
É nesse jeito aí que toca? Se o que vocês estão apresentando não tem o mínimo de princípios, nem de valores que limitem o acesso de certas pessoas, de certo tipo de gente, já me avisa logo agora. Porque eu cato minhas coisas, cato minha família e volto para a minha sinagoga. Eu deixei a minha sinagoga para seguir esse novo mestre. Eu deixei a minha religião, a minha fé, dos meus pais, dos meus antepassados, para seguir esse novo profeta. Mas se esse profeta sai entrando em qualquer casa, se esse profeta não se dá o respeito e senta em qualquer mesa, já me avisa logo. Eu vou voltar lá para o meu rabino, meu amigo. Me trata mal, mas eu conheço. E sei que ele não senta para comer com qualquer um. Estava nesse tom a história. Não era absolutamente, de forma alguma, aceitável que em uma cidade tão relevante como Jericó, não sei se você sabe, mas a cidade mais antiga do mundo, ela está localizada às margens do Rio Jordão, uma cidade oásis, a chamada Cidade das Palmeiras, um lugar famoso, um lugar atrativo. Não é possível que não houvesse nenhum outro lugar para Jesus se hospedar. Não cola. Não, a cidade estava... Não cola. Uma cidade com a imponência de Jericó, certamente tinha de Ibis até Copacabana Palace. E tinha muita gente melhor para receber o mestre. Não há argumento que se sustente dizendo, ficou na casa de Zaqueu porque só Zaqueu abriu a porta. Para começar que não abriu. Jesus meteu o pé na porta, não abriu. Jesus arrombou. Não, porque eles eram, também não se conheciam. Não há desculpa. É o tipo de defesa que você vê nos jornais, vez por outro, o cara tentando defender o que a câmera já mostrou. Ele está dizendo, não pegou aquela mão. Pegou sim, a câmera mostrou. Não pegou. Está na cara que ele entrou porque quis. E não há advogado capaz de defendê-lo. O mestre certamente tinha outras opções que evitariam esse escândalo. Ele podia ter fugido dessa atitude, mas ele, por algum motivo, resolveu não fazê-lo. Mas agora não há o que comunicar. Todo mundo já viu, todo mundo já sabe. O mestre está sim, é verdade, hospedado na casa de um grandíssimo e famoso, renomado pecador. Essa que é a verdade. Qual mestre? O meu mestre. Qual mestre? O teu mestre. É, o Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Galileu. Ele mesmo, o Messias, o Cordeiro de Deus, esse mesmo. Está hospedado na casa de um famoso, de um pecador. O que faz agora? Pede para entrar, bate na porta e pergunta, Jesus, posso entrar? Jesus estão tentando, Jesus, já tem gente puxando a minha roupa. Já tem gente falando mais alto, já tem gente com cartaz, já tem gente pegando em pedra. Jesus, como é que a gente faz aqui, Jesus? Não tem mais o que dizer. A grande questão é, que comunhão pode haver entre o mestre e esse pecador? Que comunhão pode haver entre o mestre e um pecador? Afinal de contas, o que é que eles conversavam? Afinal de contas, por que essa demora toda? Há uma palavra em inglês, e é muito curioso, porque às vezes as traduções, elas dão um sentido, mas elas não dão uma completa visão da cena. No inglês, há um verbo que está colocado aí na King James, que se escreve abide. É uma aula de inglês hoje de graça, não vai pagar nada. Põe na tela, por favor. Abide. Olha como é que pronuncia. Abide. Quer tentar? Abide. Já aprendeu. Abide. Abide quer dizer que é capaz de conviver, suportar. Então não é só que ele entrou na casa como alguém que estava fugindo, como alguém que em campanha política entra e pede um copo d'água. Não. O verbo que está lá é abide. Ele entrou como alguém que tinha a capacidade de conviver com quem estava lá dentro. Aí já mudou um pouco. Não saiu entrando, não. Entrou como alguém que, eu consigo, eu sou capaz de entrar e conviver com quem está aí dentro. E mais, eu sou capaz de suportar. Não é aquele tipo de cena quando você vê alguém entrar na casa do outro e a pessoa não quer nem... Senta. Não, eu estou bem. Não, senta. Não, eu prefiro ficar de pé. Quer uma água? Não, eu já bebi em casa. Você está com nojo da casa da pessoa.
tem um pouquinho de, não, eu já comi. É rapidinho. Jesus abençoa, amém. Já abençoei. Não foi isso não. Abide. Entrou como alguém que vai ficar, suportar, conviver. Vai trocar. Ao olhar algumas decisões do Senhor Jesus, do nosso mestre, pode por vezes parecer que ele deliberadamente, a expressão do momento, resolveu causar. Não, Jesus está causando, Não tem como pagar um escritório de marketing, vai fazer uma polêmica para ganhar, não é possível. Não tem como admitir que não viu uma casa melhor para ficar. Haverá sempre os que olham para as atitudes de Jesus com um olhar de desapontamento. Não, isso eu não esperava do Senhor. Não. Que o Senhor abençoe o pastor Tarso, está entendendo, mas aquela outra pessoa, eu não esperava isso. Não vim preparado para esse tipo de testemunho. Eu até ouviria um testemunho do pastor Maurício Medeiros. Mas de quem falou, eu não esperava um testemunho, não saí de casa para ouvir esse tipo de coisa. Entre nós ainda há os que assim pensam. Haverá sempre os que olham para Jesus e para as atitudes, para o que ele decide fazer, com um olhar de reprovação. Infelizmente, haverá também sempre os que olham para ele como quem diz, nunca imaginei ver isso nessa igreja. Sou daqui há muitos anos, fui batizado aqui, votei na eleição para presidente em 97, eu não esperava ver isso. Não espero, sinceramente. Não saio daqui porque minha família é daqui, mas eu estou profundamente decepcionado. Não esperava. Na nossa cabeça tem a aprovação apenas aquilo que concorda com o que já estabelecemos como verdade. Como eu estabeleci como verdade, qualquer coisa que vem nessa linha, eu topo, eu aceito, eu concordo. Na nossa cabeça tem aprovação apenas aquilo que concorda com o que nós já classificamos como importante. Como que já rotulamos como prioridade. Acontece que dentro da casa, dentro daquela famosa casa, dentro da casa do pecador mais famoso de Jericó, a conversa entre o mestre e Zaqueu é interrompida por uma atitude arrebatadora. Zaqueu se arrependeu. Esse grande, famoso, renomado e classificado pecador se arrependeu. Eu vou repetir. Esse pecador mais famoso de seu tempo, diante daquela conversa com o Salvador, se arrependeu. Meu Deus, isso não estava no programa. Se arrependeu. O que a gente faz agora? Ele se arrependeu. O arrependimento de Zaqueu é um arrependimento que difere de alguns arrependimentos. Ué, como assim? Eu explico. O arrependimento de Zaqueu não estava baseado unicamente no fundamento do discurso. Vez por outra a gente vê, tem Instagram, você tem Facebook, tem Twitter. Fulano se converteu, mas esse é o post de domingo, 8 da noite. O post, já tem gente indo ali, o post de sexta-feira, 1h30 da manhã, é outro post. Já não dá para ouvir direito, a música é muito alta, não dá para ver direito, está muito escuro o lugar. Ué, mas não, aquilo foi o post de domingo, você tem um timeline, né? Não é assim. O post de domingo havia arrependimento. No post de sexta-feira, mas já passou, teve a segunda, teve muito tempo. No post do dia tal, fulano falou, não, eu agora sou da igreja, agora vou usar uma Bíblia. Mas 3 dias depois, 1 mês depois, 1 semana depois, você tem uma outra postagem que diz uma outra mensagem. A postagem de Zaqueu não foi nesse nível. O que Zaqueu expressou como arrependimento não se limitou aos limites da oratória. Eu prometo. Eu digo. Já viu como quando você tem posse, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, que você tem a Bíblia, o cara vem com a Bíblia. E tem um seriado que eu estou assistindo, o cara é a coisa mais terrível do mundo. Bota a mão na Bíblia. Não, eu prometo, diante de Deus, farei, cumprirei. Aí ele vira para essa câmera não é a personagem, é você em casa.
É claro que não, sequer acredita em Deus. Mas as pessoas não estão ouvindo isso, ele está falando com o telespectador. Ele, prometo, faço, farei, diante do meu Deus, ppp. Conversa, não acredito em nada disso. E não, farei. Mentira, lorota. O arrependimento que Zaqueu apresentou naquele dia não estava circunscrito ao que ele dizia. O arrependimento de Zaqueu tinha palavra, tinha discurso e tinha obras, tinha prova daquilo que ele dizia. O que eu digo é sustentado por aquilo que eu faço, não amanhã, farei agora. Agora. Se fosse nos nossos tempos, um smartphone resolveria. Vou fazer transferência bancária agora. Não é aquela coisa da promessa. Não, eu vou. Só me lembra que eu esqueço, mas quando virar o ano, aquele dinheiro, não, é na hora. Eu me arrependo agora, eu aceito a tua mensagem agora, eu aceito a boa nova do Evangelho agora, e agora eu resolvi dar metade. Já acabei de dar, dei, pronto, transferi, pronto. E tem mais. Se entrar algum zap aqui dizendo que eu estou devendo, se alguém postar no Twitter que eu dei pernada, não devolvo não. Eu devolvo e acrescento 4 vezes a medida que eu lesei. A lei dizia que você tinha que restituir com 1/5. Ele excedeu em muito o que a lei exigia. Não é um discurso, não. Não ficou crente porque está na época. Não se converteu porque precisa frequentar a igreja com outras atividades ou interesses. Não se converteu porque quer ganhar o nosso voto, o voto da comunidade. Não. Se converteu de verdade. Que prova você tem? Só porque ele foi domingo? Não. Ele se converteu e deu prova dando o que ele era. Tido como mais. Era tido como ladrão. Deu o quê? Deu dinheiro. Uau! Um ladrão dar dinheiro? E assim deliberadamente? Nesse momento, o mestre anuncia a chegada de algo mais, como se fosse um outro convidado, não convidado, que também apareceu ali sem ser convidado. Igualzinho Jesus. Chegou e entrou. O versículo 9 diz o seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Aí eu tive cuidado de olhar em outras versões, e olha só que coisa curiosa. Eu achei que o hoje houve não estava, talvez, expressando a cena corretamente. Tive o cuidado de procurar em outros lugares. Tanto no inglês, na King James, que é uma versão muito respeitada, quanto no espanhol, na versão Reina Valera, flexionam o verbo da maneira completamente diferente. Na verdade, é até um outro verbo. Diz assim. Cadê? Eu pus aí. Isso. No inglês diz has come. Outra aula de inglês, não vou cobrar nada. Has come. Vamos lá? Has come. O que quer dizer isso? Chegou. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. No espanhol diz hoy ha venido la salvación. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não, de forma nenhuma, nunca, jamais. Porque quando você diz que hoje houve salvação, é como se a salvação tivesse acontecido. Aconteceu como? Não sei, estava aqui, aconteceu. Mas não é exatamente como eu creio e não é como está nessas versões. Nessas versões ele coloca uma pessoalidade no verbo, uma pessoalidade na salvação. Ele diz, hoje a salvação chegou. Não somente o Salvador chegou. O Salvador chegou e trouxe consigo salvação. O Salvador chegou e não chegou de mão vazia. Ele chegou e trouxe consigo a salvação. Assim como Zaqueu é tomado de assunto. Meu Deus, o Messias, sou eu, Messias, muito prazer, Nazareno, Galileu. Vou ficar na tua casa. Mas rapidinho, não é rapidinho não. Vou entrar e vou ficar um tempo. Quanto tempo? Não sei, vou ficar. Ué, mas assim? Assim. Como assim? Assim, meu filho. Vou chegar, vou abrir a porta, vou entrar, vou sentar e vou ficar lá. E aí? E aí a gente vai ver.
Mas não, a gente vê isso depois. Abre a porta. Abre a porta, meu filho. Mas eu nem avisei Abre a porta, meu filho. Estou entrando. Ora, se não é assim que Jesus faz comigo e com você. Ora, se não é assim quando Ele resolve agir na minha vida e na tua vida. Ou Ele te manda um e-mail. Venho por meio desta comunicar a vossa senhoria que dentro de 36 horas me farei presente através da ação do meu Espírito Santo, que trará todo tipo de bênçãos de acordo com a minha riqueza em glória. Não tem isso. Ele chega e muda. Ele chega e toca. Ele chega e visita. Ele chega e transforma. Ele chega e traz de volta a vida. Foi exatamente o que aconteceu. Então não me venha dizer que a salvação aconteceu. Não aconteceu não. A salvação não acontece, a salvação chega. Repita comigo, a salvação não acontece. A salvação chega. A salvação nunca acontece, a salvação sempre chega. Porque a salvação não está vinculada a alguma coisa que eu possa fazer, comprar ou adquirir. A salvação está vinculada a uma única pessoa, o Salvador. E daí eu me pergunto, eu pergunto a você. O caso de Zaqueu era muito claro, era muito explícito. Alguém que talvez tenha até conseguido um emprego, talvez até de forma lícita, mas que no meio da trajetória, todo mundo sabe, ilícito, ladrão, meteu a mão, roubou, extorquiu, fez mau uso do cargo, mau uso da autoridade, mau uso do poder público. Uma série enorme de itens que qualquer código de qualquer país condenaria esse rapaz. Não à toa é chamado de o maior pecador. É pecador mesmo. Da grande crise é porque na casa dele não tem como ficar em outra casa. Que aí já é uma outra reflexão para outro dia. A gente poderia abrir um parênteses aqui. Se não fica na casa dele porque é pecador, fica na casa de quem? Mas, gente, se você quiser acompanhar lá no meu canal no YouTube que eu vou falar sobre isso. Se não fica na casa dele porque peca, vai ficar na casa de quem? Tinha alguém lá que não pecava? Enfim, isso é para outro dia. Mas aí tem essa figura, de uma maneira tão pessoal, a salvação que chega. Se no caso de Zaqueu a salvação era justamente o que já está amplamente e explicitamente descrita nas páginas do Evangelho de Lucas. Resta para mim e para você a aplicação. O que é que hoje está explicitamente descrito nas páginas da tua vida? O que está tão óbvio para você hoje, como estava óbvio para Zaqueu naquele dia, que é a necessidade de salvação? O pastor, antes de passar a palavra, mencionou algumas questões e orou com a igreja sobre algumas dessas questões. E eu pensava, caramba, eu tinha pensado exatamente a mesma coisa. O que é que para você hoje, aqui e me assistindo, você vai dizer, não, isso aqui é o que eu preciso hoje? Na tradução A Mensagem, eu tenho lido essa versão esse ano na minha leitura devocional e tenho sido muito abençoado, muito enriquecido. O versículo 5 diz, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Imagine a própria voz do Salvador olhando para você e dizendo, hoje é o dia. Não será semana que vem, eu não vou esperar até a conferência Transformadas. Hoje é o dia de eu entrar na tua casa. Hoje é o dia de eu entrar na tua vida. Hoje é o dia de eu assumir essa situação caótica. Hoje é o dia que essa tua fama maldita vai ser mudada. Hoje é o dia. Imagine a voz do Salvador dizendo para você. Imagine também, um pouco mais à frente, na mesma narrativa, na mesma aplicação, a própria voz do Senhor Jesus dizendo para mim e para você, hoje, a salvação que Ele tanto necessitava chegou.
Não estou prometendo que ela será entregue. Não, ela já chegou. Ela chegou hoje. Ela chegou agora. E hoje, agora, ela alcança e toca a sua necessidade. Ah, mas eu já sou salvo, pastor. Graças a Deus. Há mais alguma coisa? Alguma coisa que hoje você precisa apresentar ao Senhor? Alguma coisa que hoje você possa fazer um link, uma conexão e falar: Senhor Jesus, agora lembrando? Tem sim, tem algo que eu preciso do teu agir, tem algo que eu preciso de salvação. Aí você vai nomear. É o meu sobrinho. É o meu casamento. Senhor, hoje, acabei de lembrar, a minha necessidade de salvação do Salvador hoje é na saúde de um parente. É na situação entre meus cunhados. Era uma briga pequena, ela cresceu, está completamente fora de controle. Não se falam mais, não tem mais comunhão. É hoje, Senhor. A minha necessidade hoje é a situação entre a minha esposa e um filho, ou entre a minha esposa e minha sogra. Eu não sei. Você sabe. Porque se você não percebeu, o que aconteceu dentro da casa de Zaqueu foi visto, primeiramente, por apenas quem estava na casa de Zaqueu. Jesus anuncia depois o que aconteceu. Olha, hoje veio salvação e esse também. Isso ele faz depois. A mudança, a transformação, a conversa, o poder do evangelho saindo do pão da vida, saindo do Cordeiro de Deus, entrando e transformando a vida de Zaqueu. Isso só os de casa assistiram. Que diz para mim que da mesma forma o Senhor faz comigo e com você. Aquilo que é uma grande tormenta, aquilo que é uma grande tempestade, aquilo que é uma grande aflição dentro do teu coração, o Senhor vê e o Senhor trata dentro do teu coração. Sem te expor, sem vergonha, sem constrangimento. Lembra quando Jesus ressuscitou uma menina e falou: sai todo mundo. Lembra disso? Sai todo mundo. Sai todo mundo, fica a sua família. Ei, você que está morto, levanta agora. Depois que o milagre acontece, pode trazer todo mundo, traz todo mundo, traz a imprensa, agora traz todo mundo. Mas o momento da intimidade, o momento do milagre, o momento em que ele está agindo, está preservado, está assegurado para mim e para você. Eu queria muito que você estivesse aberto para o que o Espírito Santo pode fazer nessa noite. Eu gostaria muito que todos nós estivéssemos dispostos, acessíveis, disponíveis, não para julgar Jesus, quem somos nós? Não para dizer para Jesus o que eu esperava ou o que eu não esperava dele. Não para falar para Jesus, eu não esperava isso, Jesus. Na casa do fulano, Jesus. O Senhor é meu líder, pelo amor de Deus. Não me faça ficar com vergonha, Jesus. Não. Que nenhum de nós nessa noite sejamos encontrados entre aqueles que querem questionar o agir do Senhor Jesus Cristo. Muito antes, e exatamente o contrário, que todos nós aqui sejamos contados e encontrados entre aqueles que estão dispostos e disponíveis e desejosos para receber o agir de Deus, transformando tudo aquilo que hoje para mim é sinônimo de preciso de salvação. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na tua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse tempo que tivemos, de poder ter o prazer de parar e de ler e de meditar nas Sagradas Escrituras e de refletir sobre aquilo
que para nós é algo maravilhoso, a maneira como o Senhor age. É lindo ver que Zaqueu sequer havia pedido qualquer coisa ao Senhor. Os bens, a riqueza, o bem-estar, do ponto de vista econômico, isso era aparente, isso era visível, mas a dor, a angústia, a vergonha, o saber que não se é querido, o saber que ao longo da trajetória ele havia se tornado persona não grata a alguém que não era bem recebido, essa dor, meu Deus, essa dor não era aparente. Talvez por trás de uma postura de pompa, de luxo, de arrogância, talvez até de prepotência, alguém profundamente ferido e marcado por algo que aparentemente não tinha solução, porque Zaqueu em si mesmo, nem nenhum de nós, por nós mesmos, temos em nós a capacidade de fazer por nós aquilo que somente o Senhor, pelo Espírito Santo, opera em nós. Não importa o que façamos, a salvação vem do Senhor. Não importa o quanto desejemos, só a ação do Teu Espírito Santo é capaz de trazer convencimento da justiça, do juízo, do pecado. Somente o Senhor, como bem disse a Pedro, foi o Espírito quem revelou, é o Espírito quem nos revela quem é Jesus Cristo. Eu te agradeço por poder estar assentados, meditando nas Sagradas Escrituras e sendo tocado, sendo visitado, sendo, quem sabe, até acrescentado. E a minha oração, a nossa oração nessa noite, por todos nós que aqui estamos, por aqueles que nos acompanham, é que ainda nessa noite, o mesmo poder, a mesma virtude, a mesma graça, a mesma misericórdia, que foi capaz de entrar sequer sem ser convidado na vida de Zaqueu e mudá-lo de uma maneira absolutamente inquestionável, faça-se presente hoje, nessa noite, em nossas vidas. E aquilo que é a nossa necessidade hoje de salvação, seja justamente encontrado pelo Teu poder de salvar, salvando pessoas, sim, mas também salvando casamentos, mas também salvando relacionamentos familiares, mas também salvando reputações, mas também salvando saúde, mas também salvando vida financeira, também salvando vida conjugal, também restaurando a intimidade do leito, também restaurando o fervor e o desejo por Tua presença, por Tua palavra, por Teu conhecimento, por Tua revelação, por comunhão. Faz aquilo, meu Deus, que só o Senhor pode fazer. E muda de uma maneira total e completa nossas vidas, para que saiamos todos daqui um pouco mais transformados à imagem do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que hoje, Senhor, que hoje saiamos daqui sabedores de que salvação, em qualquer aspecto, em qualquer esfera, ela não acontece, ela chega. E a nossa esperança é de que o Senhor chega hoje, para mudar nossa situação. É assim que nós oramos, crendo no Teu poder e no Teu nome, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.